Olá, meus amigos e irmãos, muito bom dia. Venho aqui mais uma vez fazer uma breve meditação contigo e poder compartilhar com você também um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu tenho certeza que os dias não têm sido tão favoráveis, as coisas talvez não tenham contribuído tanto para que a sociedade, o povo em si possa se alegrar da maneira em que se alegravam, né? Somos um povo tão feliz e contente, mas algumas restrições e recomendações têm nos feito talvez ficarmos um pouco aprisionados e talvez até fechado dentro de um local, e isso não tenha possibilitado a nós de sermos aquela pessoa completa como somos, né? Eu queria compartilhar com vocês um texto aqui na Palavra do Senhor, em Filipenses capítulo de número 4, a partir do verso de número 4 até o verso de número 6. Já está escrito assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Volto a dizer, alegrai-vos. A vossa bondade seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos quanto a coisa alguma, mas antes sejam conhecidas as vossas necessidades por meio da oração e súplicas e com ação de graça. Esse texto aqui, meus irmãos, é um texto muito impactante, e a cada segundo que a gente vem a meditar nele, a gente percebe coisas tão interessantes. Haja vista que o nosso adversário nunca vai desistir de tentar levantar algum tipo de investida, de algum contra-ataque contra nós, mas temos que ter a certeza absoluta que o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso e Ele pode e vai mudar esse cenário com certeza. Os inimigos de nossa alma são tão insistentes e eles jamais desistirão até nos ver rendidos por completo, sem forças e derrotados, é claro. Isso não acontecerá, pois desistir não é uma opção para nós, os cristãos, né? Nós não vamos parar, nós vamos perseverar e ir até o final. Eu acho tão interessante que diante deste texto a quem Paulo recomenda aos irmãos em Filipos, ele vai dizendo algo tão interessante, dizendo que nós, na verdade, deveríamos ter alegria no Senhor. Fazendo isso, nós temos a certeza que mesmo no momento das nossas fraquezas, Deus nos faria fortalecidos. Até porque a Bíblia Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E de repente, talvez a gente, inserido nesse cenário que está acontecendo agora, ficamos a nos perguntar: poxa vida, mas como eu vou me alegrar? Como poderei me alegrar estando passando por tudo isso? Cidade, um caos. Nós temos visto aí tantas pessoas chorando, se lamentando porque não sabem como será o amanhã. Talvez sem emprego, sem um recurso financeiro, mas Paulo nos recomenda dizendo que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. O Senhor é o cuidado perfeito para as nossas vidas. E tanto que, visivelmente, esses dias aí, uma cena talvez muito interessante, e talvez alguns devam conhecer, a história, né? Aquela ficção, um desenho tão interessante, que era aquela ficção literária de Sherlock Holmes, né? Um grande detetive. Esse personagem criado por Arthur Conan, e uma das mais intrigantes criação criada. Para quem assistiu sabe, era algo assim tão fantástico, né? E o objetivo do autor era contrastar os seus leitores, pessoas como nós, comuns talvez, com um extraordinário detetive. Olha que interessante, uma das cenas deste filme, desta ficção, Sherlock Holmes aparece fazendo uma pergunta a um dos seus amigos, Watson, né? Eu vou ler aqui alguma das estrofes e gostaria que você prestasse muita atenção. Holmes dizia assim: olha, você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor desta sala? Watson responde: sim, frequentemente. Holmes diz: quantas vezes? Watson diz: bem,
ou umas 100 vezes, eu acho. Holmes responde: então quantos degraus são? Watson responde: quantos? Eu não sei. Holmes responde: aí está. Você não observou e, no entanto, viu. É exatamente nesse ponto que desejo chegar, pois bem sei que 17 degraus, porque não somente vi, eu observei. Diante desse cenário todo, irmãos, cenário caótico, algumas pessoas talvez estejam vendo as coisas que vêm acontecendo, as publicações, os noticiários, as pautas que vêm surgindo, talvez desmotivando muitas pessoas, levando alguns ao desespero, né? Mas o interessante é que outras pessoas, dentro desse cenário também inserido, não só estão vendo, mas estão observando. E a observação é um ponto interessante, porque enquanto alguns só veem e vendo, talvez vão se frustrando, vão se entristecendo, outros observam. Eles entendem que mesmo diante das crises existenciais, Deus pode suscitar forças. Deus pode renovar o nosso quadro de vida. E é interessante que diante deste ato aqui, me faz lembrar quase que a mesma atitude que Jesus trabalha com os seus discípulos. O Evangelho segundo escrever a São Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, olha que cena interessante. É um grande ensinamento, um grande exemplo que Jesus deu para nós nessa diferença entre ver e observar uma situação. A partir do verso 25 está escrito assim, olha, Mateus capítulo 6, verso 25, que diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, sobre o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, sobre com o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Verso 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não são vós muito mais importantes do que elas? E qual de vós poderá, por sua ansiedade, acrescentar um côvado de sua estatura? E por que andais ansiosos pela roupa? Prestai atenção aos lírios do campo, como crescem, eles nem trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste desta maneira a erva do campo que hoje existe e amanhã lança no forno, não vestirá ele muito mais a vós, que tendes pouca fé? Se nós seguirmos aqui até o verso número 34, onde Jesus cita novamente, não andeis pois ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus vem dando lições para nós aqui, e é interessante que dentro deste princípio de visão e de ensinamento que Cristo está nos dando aqui, o Senhor nos convida a não apenas ver a situação, mas observar com atenção. As aves, os lírios, eram comuns na Palestina. Essas duas figuras serviam aos propósitos pedagógicos para o Senhor ensinar sobre a ansiedade. Eu quero te aconselhar, meu irmão, neste momento, nesta tarde, porque Deus tem cuidado da nossa nação. Deus não apenas criou a vida, Deus também sustenta e sustentará as nossas vidas. Como ele disse aqui em Mateus capítulo 6 e o verso de número 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial cuida delas. Será que Deus também não poderia cuidar de nós? Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso que dentro desse ponto de vista em ver e observar, me faz lembrar a frase que Hudson Taylor disse: aprender a lição que Deus quer nos ensinar no meio das dificuldades é muito mais importante do que sair dela. Tem pessoas que estão desejando, ansiosos sair dessa situação, desse caos que o país está instalado, mas outros não apenas estão observando com os olhos talvez observador, mas também estão tirando lições preciosas disso.
onde Deus está nos dando oportunidade para valorizar muito mais o âmbito da nossa casa, o período de devocional com Deus, o momento de uma comunhão com o Senhor. Talvez essa seja a lição que Deus quer nos ensinar nessa tarde. Então, eu vos aconselho, meu irmão, não desanime, não deixe com que as armas deste tempo presente venham fazer com que nós fiquemos ansiosos. Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida dos seus projetos. Que o Senhor Jesus possa te abençoar de forma extraordinária, que o Senhor Jesus possa fazer com que você venha viver de maneira sobrenatural as coisas desse século e que isso não venha atrapalhar o propósito, o projeto de Deus para você e para a sua casa. Amém? Eu gostaria muito de me arriscar aqui e tentar louvar aquele hino de Marquinhos Gomes, quando ele diz que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Se o Senhor nos levou, a nação, o povo e nós também, os cristãos que estamos inseridos nessa situação, para esse cenário, pode ter certeza absoluta, é Ele também que vai nos tirar de lá. Amém? Que Deus em Jesus te abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.